Quantas de vocês já se viram pequenas demais para aquilo que Deus confiou na mão de vocês? Levanta sua mão. Incapazes. Quantas de nós pedimos para o Senhor: desiste, Senhor, porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Quantos desafios, provas, situações até no trabalho, ministerialmente, dentro da família. Tantas situações que você... E uma das coisas que eu amei em Salomão é que ele reconhece que precisa de ajuda. Um dos pilares da sabedoria é o reconhecimento da sua porção. Eu amo isso. Você ser consciente da porção que você carrega. E você dizer assim para o Senhor: Senhor, eu não vou dar conta com o que eu tenho. Eu preciso do Senhor. E Deus tem feito coisas lindas, gente, inimagináveis. Eu acredito que o Senhor colocou na nossa mão respostas para as perguntas que o mundo está fazendo hoje. Sabe, o mundo busca por respostas e já não existe aquele que tenha as respostas para as perguntas. E o Senhor quer colocar na sua mão respostas para esse tempo. Esse ano, estou muito feliz. Eu consegui desacelerar mais do que os outros anos. E eu comecei a fazer pão de massa sovada. Quando o meu primeiro pão nasceu, e ele cresceu, e ele foi para a mesa da minha casa, eu chorei. Porque o meu sonho era ser aquela mulher que fazia pão de massa sovada para a família, pão quentinho, com a manteiga assim em cima, derretendo. Eu estou me tornando cada dia mais uma mulher parecida com Cristo. Uma mulher que ama o Senhor. E eu quero muito, futuramente, que meus netos digam: eu quero comer o pão da minha avó. Eu quero ir lá tomar café na casa da minha avó. Eu estou construindo um lugar aconchegante, uma arca para minha família, um lugar seguro para minha casa. E você não tem noção do poder que é uma mesa da sua família. E não é o poder de uma mesa toda cheia de... Não se preocupe com decoração, em nome de Jesus. Mas o conteúdo que está nessa mesa, aquilo que você deposita sobre a mesa. É muito interessante como a comida tem o poder de reunir uma família. E Deus deu essa missão para mim e para você. Você sabe que até tem homem que cozinha, né? Graças a Deus. E parece que quando eles saem, os cozinheiros são um dos melhores, né? Mas olha, fazer o arroz bem feitinho, o feijão bem feitinho, um bifezinho é coisa de mulher, gente. A gente vai ver esses grandes chefes, eles fazem aquelas coisas muito elaboradas. Mas a comidinha do dia a dia, que sustenta, que nutre, está na mão das mulheres. E eu te abençoo. Ó, a receita do pão está lá no meu stories, lá no meu Instagram. Vai arregaçar essa tua manga aí em nome de Jesus. Para de dar desculpa que o teu pão não cresce, que ele vai crescer. Amém? E eu declaro pão quente, pão quentinho dentro da sua casa. Enquanto eu amassava aquela massa, aquele pão, feliz da vida, realizada, o Senhor falou assim para mim: assim sou eu contigo, mulher. Ele me achou na minha cozinha. E eu comecei: que foi, Senhor? Porque eis que eu te dou uma comida nova e um pão novo, fresco e quentinho. E eu corri para as escrituras e o Senhor começou a me dizer: existe um pão novo, um pão fresco. Não é um pão velho, não é um pão dormido, como dizia minha avó, mas é um pão feitinho na hora. Eu te abençoo que assim será a palavra de Deus na tua boca. Que todo dia pela manhã com a sua Bíblia, você vai amassar aquela palavra que é o trigo. Você vai amassar e ela vai crescer e vai ser alimento não só para você, mas para toda a sua casa. O seu filho vai chegar com um questionamento, você tem uma resposta de Deus. E eu declaro pães frescos e quentes na sua casa, em nome de Jesus. É tão lindo começar o ano vendo aquilo que Deus está fazendo. Eu comentei até, tem alunas do Casa de Isabel aqui? A gente fez uma primeira live. Eu fiz com elas uma primeira live. E eu falei sobre as primícias. Como é muito importante aquilo que você faz primeiro num ano.
né? Caim e Abel, a grande diferença, todos os dois tiveram uma oferta diante de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de oferta de vida. E cada um deu da sua primícia, né? Um era lavrador, o outro criava animais. Não era se era só animais ou só, não importava a qualidade, o tipo de oferta, mas a qualidade dela. E Abel entregou das suas primícias, do melhor, entregou o melhor, enquanto Caim deu os restos. Essa palavra saltou nos meus olhos nos primeiros dias do ano, e o Senhor falou: filha, não me dá o resto, não me dá o que sobra, mas me entrega a tua primícia. E às vezes a gente vai correr para Deus, mas a gente vai correr para Deus com o que sobra, com o tempo que sobra. E eu quero deixar uma palavra para você. Ainda dá tempo, porque hoje é dia 23 de janeiro. Nós ainda estamos na jurisdição do primeiro mês do ano 2025. Ainda dá tempo de conserto. Que você possa, a partir de hoje, a partir de amanhã, entregar as primícias do seu dia para o Senhor. Senhor, não é quando sobra um tempo. Eu estou tirando o meu melhor tempo para você. Eu estou te entregando a minha primícia. O Senhor quer te instruir. O Senhor quer trazer palavra viva sobre o seu coração. Mas como disse o Davi, um novo ano, um novo posicionamento. Que palavra forte. Uma nova postura. Eu amo quando Coríntios vai dizer: olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas quando eu cresci, eu deixei das coisas de criança. Você já cresceu, deixe das coisas de criança. Você não necessita mais que alguém dê comidinha na sua boca, você pode preparar o seu alimento. Amasse o pão pela manhã, e eu não estou falando do pão físico. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Existe um pão vivo que vem do céu, e esse pão é Jesus. E Ele quer encher a sua casa, o seu coração e a sua vida. Você que se sente fraca nesses dias, cansada, sobrecarregada, o Senhor está falando: ei, é porque você está carregando o que eu não te pedi. Você está fazendo o que eu não te pedi. Mas quando você se assenta nas primeiras horas do dia com Ele, Ele acerta os ponteiros do teu relógio, Ele acerta a tua agenda, Ele tira, Ele coloca, Ele faz o que Ele quer. E eu declaro que você vai ter uma agenda ajustada com o céu. Talvez você vai estar lá com a louça cheia, você vai dizer: larga isso aí, eu quero que você faça outra coisa. Esteja disposta a ouvir e obedecer a voz de Deus. E todo ano, todo início de ano, eu sempre falo isso, eu sempre peço uma palavra diretiva de Deus para a minha vida. Porque é triste você caminhar sem uma palavra de Deus, você caminha perdido. Se alguém fosse te perguntar hoje, né? E aí, quais são os teus planos? Se alguém me perguntasse quais são os teus planos, eu digo: é não sair dos planos de Deus. É obedecer aquilo que Deus tem me pedido. E eu pedi uma palavra para Ele, porque eu não quero caminhar sem uma palavra, não quero caminhar sendo empurrada pelas circunstâncias. E o Senhor me deu uma palavra. Gente, para até deixar claro que eu não acredito muito, não sei se você concorda comigo, mas quem acredita eu respeito, você também me respeita. 2025, ano da colheita. Todo ano é o ano da colheita, porque aquilo que você planta, você colhe. Inclusive coisa boa, coisa ruim, você vai colher. A colheita, ela é obrigatória, a semente é opcional. Você tem a escolha na hora de semear, mas na hora de colher não tem escolha. Você vai colher o que plantou. A conta vai chegar debaixo da sua porta. A conta um dia chega. Todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero deixar bem claro que às vezes a gente fala: ai, é um misticismo, é o ano da não sei o que. Eu não creio nisso, porque eu creio que cada um de nós está numa estação, num ciclo, num momento. Eu acredito sim em estações de Deus. Acredito numa palavra diretiva que o Senhor deu para você. Mas essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi uma palavra que eu estava aqui no culto, na virada de ano. Eu falei: Deus,
eu preciso caminhar sobre uma palavra. E eu queria que você abrisse 1 Reis 3. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, que o cavalo encilhado passou, né? Passou o cavalo encilhado, tipo assim, passou a oportunidade. Ontem, enquanto eu estava ali meditando na palavra, me veio um alerta para nós. Aproveite bem as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Fazer a coisa certa no tempo errado é fazer a coisa errada. Eclesiastes diz que existe um tempo. Então, se você, por exemplo, é mãe de crianças pequenas, o seu tempo é estar ali. E não adianta. E quando eles serem adolescentes, você não vai poder voltar, fazer o relógio girar para eles voltar a ter 5, 6 anos, porque eles não vão. O que você fez naquele time, naquele tempo, é o que você fez. Então aproveite e saiba discernir os seus tempos. Às vezes você está sendo convidada para algumas coisas que não é a sua hora ainda. Olha Deus falando contigo. Não é a sua hora para estar nisso ainda. Eu amo uma mulher segura em Deus, porque ela sabe a beleza de pertencer a Ele, de andar onde Ele quer que ela ande. E ela não tem problema de dizer não, eu não posso ir, não é o meu tempo, não é a minha estação. E eu declaro essa palavra sobre você. Saiba discernir os tempos de Deus na sua vida. Vamos lá, 1 Reis 3 diz assim, lá no versículo 2. Nessa época o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel e justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, tu me fizeste rei em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu atenderei ao seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu: riquezas, fama. Nenhum outro rei de todo o mundo se comparará a você pelo resto da vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu ainda lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Aleluia, glória a Deus. E algumas coisas o Senhor começou a compartilhar comigo, e eu quero trazer essa palavra sobre nós nessa noite. A primeira pergunta que o Senhor nos faz é: o que fazer com o que já temos na nossa mão? Nós somos muito bons de pedir coisas que ainda não temos. Nós somos tentados, igual a Eva, a ter todas as árvores do jardim, mas ter a síndrome de Eva, olhar para aquela que nós não podemos ter. Todas nós temos a tentação de olhar para aquilo que não temos. Cada uma de nós, você pode observar, hoje, você agradeceu pela sua vida hoje? Você agradeceu pelas pernas que você
tem, pela sua saúde, você agradeceu pelo que Deus tem feito. Se você olhar para a sua vida, você tem mais motivos para ser grata do que para reclamar. Eu mesmo, quando recebi a notícia do meu pai, levei um baque, mas já me recuperei e comecei a lembrar de todos os livramentos que o Senhor nos deu. E eu me lembrei que há 25 anos atrás, meu pai já venceu um câncer, na boca também, já é a segunda vez. Meu pai foi curado, e eu tenho memórias, sabe, tenha memórias com Ele, com o Senhor, o que Ele já fez, Ele vai fazer. Mas a gente é muito negligente com o que está na nossa mão. Muitas vezes o Senhor permite que até perdamos algumas coisas para que a gente possa dar valor, não é assim? Outro dia eu fui fazer uma cirurgia, e em novembro eu fiz uma cirurgia, e o anestesista disse assim, pensou com ele, né? Para ela não sentir dor no quarto, eu vou dar uma anestesia. 10 minutos antes de acabar a cirurgia, ele me deu outra hack. Aí ela vai chegar no quarto sem dor. E aí, tô eu no quarto, chego eu. Aí eu fui falar com quem estava me ajudando. Eu disse, meu Deus, na minha boca. Eu estava assim, quando eu percebi, metade do meu lado esquerdo estava paralisado. Eu falei, pronto, tive um AVC no meio da cirurgia, ninguém me falou nada. Estou paralisada, paraplégica. Daí, e nada. Gente, a minha perna eu fazia força para levantar, essa levantava e essa aqui não obedecia. E o braço, mais ou menos, ficava assim meio pesado. Para encurtar a história, eu acabei aquele dia andando pelo quarto, mas agradecendo a Deus pela perna. Eu nunca tinha agradecido a Deus a mobilidade de poder sair e andar. Às vezes Deus permite algumas coisas que a gente possa agradecer e ser grato. Porque nós não sabemos lidar com o que temos, não temos consciência. Uma vez eu fui conversar com uma mulher, ela falou, meu mundo acabou. Eu falei, por quê? Fui saber, ela estava não passou num concurso público, com 2 filhos saudáveis, um casamento abençoado. Eu olhei para ela, a sua vida não acabou, Deus só fechou uma porta, e quando Ele fecha uma porta, Ele está te protegendo. Nós não sabemos lidar com o que está nas nossas mãos. O pedido de Salomão não foi para reinar, porque ele já estava reinando, porque isso correu para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que Deus sabe se você tem estrutura ou não para aguentar. E Deus, Ele faz com que o chamado dEle, a vontade dEle para a sua vida corra para você. A gente vai ver alguns filhos de Davi brigando pelo trono, Salomão não. Porque havia uma promessa sobre ele. Eu quero dizer isso sobre você, aquilo que Deus entregou na sua casa, na sua vida, ninguém toma, porque é Deus. Você pode até orar, consagrar o Senhor, mas é seu. Tem coisas que o Senhor já te deu, que está na sua mão. Precisamos entender os lugares que Deus nos coloca. Mas o pedido dele não foi assim, Senhor, me dá. Dá uma vasculhada aí nas suas orações. Será que você tem olhado para o que você não tem, mais do que pedido para o Senhor sabedoria para administrar o que Ele já te entregou? Às vezes você fica pedindo. Eu lembro de um dia, eu disse, Senhor, me dá uma palavra nova, Senhor. Eu estava orando na minha casa, me dá uma palavra nova, eu quero colocar no útero da oração. O Senhor falou, mas o que você fez com as palavras que eu já te dei? Somos viciados em novidade, temos dificuldade de cuidar daquilo que está na nossa mão. Viciados, tempo novo, um novo ano. Se você for igual, o ano vai continuar o mesmo. Porque o que muda não é um calendário, mas são os posicionamentos que eu ou você tomamos ou não tomamos. O que fazer com o que temos na nossa mão? E essa foi uma pergunta que o Senhor fez para mim. Não olhe para aquilo que você não tem. Eu quero que você comece a cuidar daquilo que eu já coloquei na sua mão.
E alguns segredos nesse texto vieram para mim. O caminho que Salomão fez, o Senhor desvendou para mim e para você hoje. Primeiro, comece com adoração e entrega. Não existe nada mais poderoso do que a adoração. Não existe nada mais poderoso que você se entregar para o Senhor. Eu estou também com uma nova modalidade, aí eu estou correndo. É uma vergonha, mas eu estou no caminho. Dá uns 2 minutos eu já estou pedindo, né? Já correndo e caminhando. Mas eu coloco uma adoração aqui, ó, no meu fone. E eu começo a falar com Deus. E a presença do Senhor começa a trazer força. Sabe, a adoração tem poder de rasgar os céus. Às vezes quando a gente está numa guerra, numa luta, coloca lá um louvor, os demônios saem tudo correndo da sua casa. Porque aonde quando você adora a Deus, você entroniza Deus. Ele se assenta no trono. E a glória de Deus vem sobre a sua vida, a justiça de Deus. Salomão começou extravagante. Ele começou com 1000 holocaustos. Acho que até então ali ninguém tinha entregado 1000. Eu posso me lembrar, no ano era 2006. Eu estava no meu quarto orando. Criciúma era uma terra árida, seca, de chão batido. Não se via tantas manifestações do Senhor aqui. Cada reunião parece que o céu era de bronze. E eu lembro que um dia, lá no meu quarto, eu comecei a dizer: Senhor, eu creio, eu acredito que nessa terra pode vir e abrir um grande avivamento. O Senhor pode fazer algo aqui nesse lugar. E ali eu adorava Ele. E a adoração, ela começa a fazer com que rios corram no deserto. Nós vamos ser tentados a desacreditar, a ter preguiça de orar, ter preguiça de adorar a Deus. Sabe, quando a empolgação vai embora, o que fica é a disciplina. Um dia uma mãe perguntou assim para mim: como é que você educou a Vitória? Porque ela ama tanto o Senhor. Como que foi isso? E eu lembro que eu sempre fiz parecer que era algo muito natural da nossa casa. Por exemplo, eu estou sempre lendo um livro muito natural. A Isabela, ela está lendo livros grossos assim. E ela, onde ela está, ela leva o livro para onde ela for. Ela veio para cá hoje, já trouxe o livro dela. Ela lê, mas porque ela vê muito isso. Eu, Thelmo, lendo todo momento. Os filhos vão absorver às vezes pouco do que falamos e muito do que fazemos. Eles vão repetir. Mas essa mulher falou assim para mim. Eu falei: para mim foi natural, mas cada casa tem um jeito. E ela falou assim para mim: olha, se eu não chamar ele para o devocional, ele não vem, então tu chama. Começa fazendo sem empolgação, porque a disciplina arrasta a gente a viver uma vida com Deus. Você começa muitas vezes por obediência, por disciplina. Daqui a pouco você não vive mais sem aquele momento com Deus. Quem aqui, não precisa levantar a mão, já tem esse momento com Deus? É questão de sobrevivência para você. Não dá para começar o dia sem falar com Deus, sem ter essa adoração. Salomão sabia disso. E eu quero deixar esse conselho para você: seja uma adoradora, aonde você estiver. Eu lembrei ainda, quem veio na conferência do ano passado de mulheres aqui, não sei se vocês lembram de um dia que o Davi também deu uma palavra. E o Davi falou de um sonho que ele teve, que no meio de uma doença na família, o Senhor mandou eles adorarem. Essa palavra veio para mim hoje à tarde. E à tarde eu comecei a adorar o Senhor no meio da dor. Existe algo poderoso quando você adora o Senhor no meio da dor. Adoração, a dor em ação. Adoração. Em nome de Jesus, resgata o seu altar de adoração. E seja extravagante, até 1000 holocaustos. Eu vou me entregar mais.
Eu tenho me entregado pouco, sou as sobras. Eu quero ser achada como Enoque que andava contigo. Eu quero ser achada como Moisés, uma improvável, mas que te via face a face. Eu quero te conhecer, Senhor, como nunca antes. Eu quero me entregar mais. E é tão incrível que essa adoração ela é secreta. Às vezes a gente é tentado a adorar só no público. É maravilhoso estarmos juntas aqui. Mas é tão lindo quando os céus olham e vê você lá sozinha, com as mãos levantadas no meio de guerra. Às vezes espíritos malignos ao redor tentando destruir, amarrar você. E quando você levanta as mãos, eu adoro ao único Deus vivo, aqueles espíritos imundos começam a sair, começa a haver libertação. Porque a adoração, ela quebra o jugo, ela derrama unção. Até 1000 holocaustos. Se entregue, seja extravagante, exagerada. Que as pessoas digam: aquela ali é exagerada com Deus. Lá vem ela. Por isso, antigamente, né, os crentes andavam assim, né? Via um crente assim com uma Bíblia debaixo do braço. Lá vem ele. Chamavam de louco. Antigamente, vai um doido. Olha, pense o que quiser de mim. Eu adorarei ainda mais o meu Deus. Eu me entregarei ainda mais a Ele. Seja sensível às instruções do Espírito. Jejua. Vai lá ler a palavra agora. Bota um louvor e te joga no chão. Eu quero falar com você. Ele quer instruir você, habilitar suas mãos. E quando você faz isso, sabe o que acontece? As direções são claras e visões sobrenaturais se abrem na sua frente. Deus é um Deus que nos dá visões, sabia? Aí você vai ver na palavra de Deus, quando Abraão está dentro da tenda, e o Senhor diz assim: Abraão, vem aqui para fora. Olha as estrelas do céu. Pode contar? E Abraão diz: não, Senhor, eu não consigo contar todas elas. Filho, assim será a minha descendência contigo. Assim será o que eu vou fazer na sua vida. Deus vai usar coisas comuns no nosso dia a dia. E naquela noite, não foi coincidência. Ele tinha entregue 1000 holocaustos. Não foi coincidência. Às vezes você está com a sua amiga: Deus está tão distante de mim, não ouço mais Deus. A minha avó ainda perguntava para a gente: está fraquinha na fé, minha filha? Está meio fracassada na fé. Às vezes a gente olha muito, né, para circunstâncias. Pedro, e a gente vai afundando no meio. A gente não anda mais no sobrenatural, a gente vai afundando. As mãos de Jesus têm que resgatar a gente. Não é coincidência que depois de Salomão fazer aquela entrega tão grande, tão extravagante, naquela noite, o Senhor vem em sonho para ele. E aqui eu quero deixar um testemunho. A noite passada foi muito difícil para mim. Essa noite que passou, eu me acordei de hora em hora. Primeiro pela pressão dessa reunião. Vocês não têm noção. Eu me preocupo com cada caravana, com cada vida. Eu sabia que tinha gente saindo de madrugada. E eu estava orando, falei: Deus, não permite nenhum acidente com nenhum ônibus, com nenhum carro, com nenhum avião. Pai, começa a guardar essas mulheres. Senhor, eu não tenho comida para todo mundo. Eu tenho poucos pães e peixes. Se o Senhor não multiplicar, a multidão vai ficar faminta. E eu estava preocupada com meu pai. Preocupada com a cirurgia. A princípio vai ser feita uma remoção cirúrgica. Preocupada com o pós-operatório. Preocupada. E eu acordava e chorava. E eu dizia: não, Deus, eu preciso confiar. Me ensina a confiar em Ti. Porque é fácil a gente falar que confia na hora que está tudo certo. Eu falei: me ensina essa arte da confiança. Eu quero confiar em Ti. E eu dormia mais 1 hora, parecia 3 horas de sono.
o Senhor me dando descanso. E chega uma hora, eu tive um sonho. Eu sonhei. Essa igreja estava lotada de gente como está aqui. Lotada. Não tinha lugar para ninguém sentar e estava muito cheio. E uma mulher veio no meio daquela multidão, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: filha, fora de você eu já expandi e já está grande, já não dá mais para conter. Agora dentro de você eu preciso crescer. Eu acordei. E o Senhor falou assim para mim: está tudo preparado. Só acredita que eu estou dentro de ti. E eu dentro de ti é suficiente para aquilo que eu preciso fazer. Eu quero dizer para você que está tudo preparado. Só deixa Ele ser grande dentro de você. Começa a diminuir para Ele crescer. Começa a diminuir para Ele crescer. E Ele vai permitir humilhações e guerras e dores. Ele vai permitir dependência. Senhor, eu não sei como fazer, só o Senhor. Eu quero dizer para você que Ele ainda fala em sonhos. Ele ainda visita os teus sonhos. Anos atrás eu tive um sonho que eu estava subindo uma montanha muito íngreme, num caminho muito estreito. Só cabia, era um caminho solitário, porque era uma picadinha ao redor da montanha. E tinha uma fila sem fim depois de mim, uma fila sem fim na minha frente. Nós subíamos uma montanha. E alguém me dá naquele dia, alguém de cima me dá na mão um livro escrito Sonhos e Visões. Escreve. Um livro de ouro, Sonhos e Visões. Eu sabia que na minha caminhada cristã Ele tinha me dado o dom de ter sonhos e visões. Eu declaro para mulheres que estão adormecidas espiritualmente aqui, os teus sentidos espirituais, visões de Deus, sonhos espirituais, discernimentos, sabe, aquela coisa. Vai lá buscar teu filho, ora pela tua casa, ora pelo teu marido. Movimentos que você faz no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é espiritual. Às vezes você não vai precisar nem falar para resolver alguma coisa com o seu filho. Você vai para dentro do seu quarto, adora a Deus e começa a guerrear. Cadeias se rompem. O Senhor quer dar visões claras para você. A visão calibra. O Senhor naquele dia visitou Salomão com sonho. Eu declaro que você vai ser visitada pelo Senhor. Você que está espiritualmente morta, ninguém sabe. Você não tem coragem de falar isso para ninguém. Você só está com a casca, com o ministério, com o título, mas você está se sentindo muito longe. O Senhor visita você hoje e te traz a vida outra vez. Fortalece o teu espírito. Sabe, algumas benevolências de Deus são provações. A gente olha para as nossas dores como provações. Ontem eu falei com meu pai, eu falei assim: pai, o pai vai ser provado no fogo, assim como o ouro é provado no fogo. E é o que queima, é só o que é impuro. E ele vai ficando cada vez mais puro, mais purificado. Mas o Senhor também nos prova, nos dando oportunidades. E Ele pergunta para Salomão: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Gente, é um cheque em branco. Talvez a geração de agora não sabe o que é um cheque em branco. É a mesma coisa que dar um cartão ilimitado na sua mão e fala assim: ó, faz o que você quer com esse cartão. Ô glória, olha. Já pensou? Um cheque em branco assinado por Deus. Coloca o que você quiser, que eu estou avalizando o seu pedido. Mas eu tenho convicção que Deus só dá esse tipo de acesso quando Ele conhece o coração. O Telmo sempre foi um menino muito obediente.
mesmo quando ele era novinho. E ele conta a história que quando ele tinha 12 anos, ele precisava de uma chuteira e um tênis. E o pai dele deu um cheque em branco e falou: compra o que tu precisa. O meu sogro falou para mim que ele estava testando o coração dele e se ele ia ser fiel com o cheque em branco. Vai chegar uma hora na sua caminhada cristã que Deus vai te dar o cheque em branco. E o seu pedido vai revelar muito do seu coração e muito do lugar que você está preparada a ocupar. Deus está levantando mulheres de governo. O que você pediria? Que responsabilidade. E Salomão, ele faz uma coisa que eu amo. Não é sobre ele, é sobre o plano de Deus. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai descobrir que não é sobre você, que você não é a rainha do universo, que você faz parte de um propósito de Deus terreno. Você, inclusive, não é autossuficiente. Sabia disso? Nós precisamos das pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu preciso de você. Mas fala de verdade para ela. Olha, eu preciso. Ah, como eu preciso. Existe, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma história atrás de você. Aprenda a honrar essa história. Tem uma coisa que eu amo no coração de Davi, que eu aprendo muito com Davi, que é o pai de Salomão. Salomão tem esse coração, o pai que teve, né? Mas quando a casa de Saul cai e Davi é colocado num lugar de governo, de ter recursos, influência, prestígio, ele faz uma pergunta: tem alguém ainda vivo da casa de Saul? Certas pessoas pensaram: ah, com certeza ele vai matar. Não, porque eu quero mostrar benevolência. Eu quero honrar a história que passou. Isso é uma coisa que Deus ama, é honra. Tem pessoas que nem merecem a honra. Escute o que eu vou falar. Tem pessoas que não merecem a honra pelo que fizeram, mas o lugar que elas ocupam precisam serem honradas. Quando você honra, você agrada ao coração de Deus e não das pessoas. Dê a honra devida. Sabe o que faz o céu fechar sobre a sua cabeça? Desonra. Às vezes você está com a vida enrolada em dívida, não paga a conta. É aquele tipo de... aquele sintoma assim: nunca dá nada certo. E quando está prestes a dar certo, acontece uma coisa errada. Dá uma vasculhada se não tem desonra aos pais, a pessoas. Se não tem aí dívidas não pagas, injustiças escondidas. Salomão, ele dá a honra devida. Assim como Davi deu a Saul, Salomão vai dizer ali, ele fala assim: olha, tu me fizeste reinar no lugar do meu pai, né? O meu pai foi um grande homem fiel e justo diante de ti. Ele vai honrar a história dele. Eu sei que não é por mim, eu sei que tem uma história atrás de mim. Às vezes quando a gente fala, né, que Deus tem feito aqui na aba, eu e o Thelma, a gente sabe de pastores que vieram para essa terra e plantaram nessa terra, sabe? E é só uma construção, uma continuação do que Deus está fazendo. Nós honramos o que os pastores fizeram nessa terra. Nós queremos honrar cada vez mais. Honre a sua história. Honre. Salomão honra e ele diz assim: ele coloca diante de Deus a percepção que ele tem do lugar do plano divino. Não é a respeito de mim, é o teu plano. Depois, no 5 que eu anotei aqui, reconheça que você precisa de ajuda com aquilo que você carrega na sua mão. Quantas de vocês já se viram pequenas demais para aquilo que Deus confiou na mão de vocês? Levanta a sua mão.
incapazes. Quantas de nós pedimos para o Senhor: desiste, Senhor, porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Quantos desafios, provas, situações até no trabalho, ministerialmente, dentro da família. Tantas situações que você... E uma das coisas que eu amei em Salomão é que ele reconhece que precisa de ajuda. Um dos pilares da sabedoria é o reconhecimento da sua porção. Eu amo isso. Você ser consciente da porção que você carrega. E você dizer assim para o Senhor: Senhor, eu não vou dar conta com o que eu tenho. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não sei administrar a família que o Senhor colocou na minha mão. Senhor, não sei lidar com meu marido. Como mãe, não sei lidar com os meus filhos. Às vezes parece que eu não sou suficiente. Senhor, eu tenho um chamado nas minhas mãos, eu tenho algo que borbulha dentro de mim, mas eu não sei fazer. Salomão, ele diz assim: agora, Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Reconheça a sua pequenez diante de Deus, da grandeza do Senhor. A gente está aí vivendo num mundo que está só alimentando a grandeza dentro de nós. Seja grande, mostre força. A Bela passou por uma situação nas nossas férias agora. Um menino machucou ela na pista de skate. Ele passou por cima do skate dela, do pezinho dela, e da perna, e até sangrou. Ela chegou lá em casa e falou: meu pai está em casa com o pé machucado. Eu falei: o pai não está. O que é que houve? Ah, um menino. Outro dia eu conto o que aconteceu. Mas enquanto ela falava para mim, ela disse assim: mãe, eu senti tanto medo, tanto medo. Eu falei: foi, filha, mas sabe o que eu fiz? Eu falei para ele: vem para te ver. Eu não mostrei para ele que eu estava com medo. Eu mostrei coragem. Sabe por quê, mãe? Porque quando a gente mostra coragem, o inimigo, ó, aquilo ali já foi uma lição para mim, né? Eu falei: meu Deus. Você mostra coragem para o inimigo, mas para o seu Deus você pode falar que você estava com medo. Porque ela disse assim para mim: eu estava com medo que ele ia me bater e não tinha ninguém para me defender. Para Deus você pode reconhecer as suas falhas, os lugares que você não consegue alcançar. E foi o que Salomão fez. Em sexto lugar, é tão bom quando você é compatível com o coração de Deus. Quando a sua essência combina com a essência de Deus. Porque uma das frases mais lindas: o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Olha que coisa linda. O pedido de Salomão agradou o coração de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus pedidos, que o cheque em branco que o Senhor te der, o Senhor vai se agradar com aquilo que você pedir, aquilo que você colocar. Vai ser compatível aquilo que Deus está querendo fazer. Sabe quando as vontades se coincidem? Foi isso que aconteceu. Mas o Deus, Ele é um Pai tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Quando somos compatíveis, quando andamos com Deus. O Senhor, Ele dá uma promessa para Salomão: olha, eu vou te dar o que tu me pediu, mas eu também vou te dar o que você nunca ousou me pedir. Às vezes eu olho para a minha vida e eu choro tanto de gratidão, porque eu tenho vivido coisas que um dia eu queimei lá atrás, que eu renunciei lá atrás, que eu nem sonhava mais. E o Senhor, porque tu não me pediu, eu quero te dar. O Senhor só pode nos entregar daquilo que nós somos livres. Se você pedir com sabedoria, até aquilo que você não pediu, Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. A Bíblia diz que
O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu com sabedoria, e pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, você não pediu vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu atenderei o seu pedido, e eu lhe darei um coração sábio e compassivo. E aí eu entendi um segredo, que a compaixão, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. O significado de compassivo, que é um adjetivo, é que possui ou demonstra compaixão, que compartilha dos sofrimentos alheios. É um indivíduo compassivo, característica de quem se compadece, se emociona e tem vontade de ajudar alguém numa situação, numa tragédia, num infortúnio. Ele é compadecido, ele tem um discurso de compaixão, das entranhas dele ele sente que a outra pessoa está sentindo. Quando o Senhor derrama sabedoria sobre você, o Senhor derrama compaixão. Sabe o que eu vejo nesses dias? Como igreja do Brasil, nós precisamos de sabedoria para lidar com aquilo que Deus já nos entregou. Eu vejo muitos perdendo por falta de sabedoria, autoridade, gente se comprometendo com o que fala. Eu vejo muitos perdendo por falta de sabedoria aquilo que Deus já havia entregado na mão. Mas o Senhor está prestes a derramar sabedoria para aqueles que estão pedindo hoje. E não só sabedoria, porque junto com a sabedoria vem bênção sem fim. E junto com ela compaixão. Eu vou declarar uma palavra aqui sobre você. O Senhor vai derramar compaixão, um coração compassivo. O Senhor vai te batizar por amor por uma causa. Eu lembro quando o Senhor me batizou com amor pelas prostitutas, pelas presidiárias. Eu tinha pão para elas e alimento para elas. E Deus me deu naquela época, não só o pão, o alimento da palavra, mas Ele me deu recursos para alcançá-las. Eu declaro sobre você sabedoria no cheque em branco que o Senhor está te entregando. Ele vai te dar um coração compassivo com recursos, para que você possa ajudar famílias inteiras. Eu oro por projetos sociais aqui agora. Mulheres que o coração queima por projetos sociais de vários lugares. E você pensa que esse é um desejo seu. Não é, Deus colocou esse projeto no seu coração. E o Senhor está falando, é hora de tirar esse projeto do papel. O Senhor vai dar recursos, sabedoria para esse projeto sair do papel. Projetos novos, audaciosos, que o Senhor te confiou debaixo de oração. Vai vir graça sobre você. E eu declaro que esses projetos vão impactar tanto a sociedade, que vão até nos jornais da sua cidade, nos jornais serem falados dessas casas de restauração, desses lugares de acolhimento e de compaixão, no poder do nome de Jesus. E por último, Ele é fiel, porque é além do que pedimos ou pensamos. Em Efésios 3:20 a Bíblia diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Quanto? Infinitamente mais. Do que? Do que pedimos ou pensamos. Eu ainda botei entre parênteses, sonhamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. Eu quero tirar toda a nuvem cinza de mentira do inimigo na sua cabeça. Que você não deve mais sonhar, que você não deve mais, porque vai ser muito além do que você imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus.
E não é só nessa terra, porque é uma eternidade com Cristo. A salvação que nós carregamos. Nós temos esperança para o amanhã. De uma eternidade com Cristo. Mas eu amo, porque Deus promete ainda para ele: e se você me obedecer, vida longa. Ter vida longa é um presente de Deus. Esses dias eu fiquei sabendo de um casal que fez 80 anos de casado. Ele tem 101 ou 102 e ela, o 101, 102, os dois. E pensa que estão numa cama. Não, eles estão andando, fazendo as coisas. Eu falei, meu Deus, quero conversar com eles. Tem a hortinha, sabe? Vida longa é presente de Deus. Mas nem a vida mais longa vai ser capaz de superar aquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo. Aquilo que nós vamos viver no nosso amanhã com Cristo. E quem pode dizer Maranata? Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus para os salvos e escolhidos. Mas enquanto estivermos aqui, peça sabedoria. Essa palavra para você, para administrar aquilo que já está na sua mão. E é prático, não é nada místico. Que amanhã vai aparecer um anjo na sua casa e vai abrir, vai mostrar o que você tem que fazer. Não, você vai sentar com o seu café pela manhã, abrir a sua Bíblia, e aquela palavra vai vir diretiva. Às vezes eu abro e o Senhor fala, e aquilo é uma flecha aqui dentro, e eu guardo aquela flecha na minha aljava. Quando chega no meio da tarde, o Senhor fala, pega aquela flecha e lança ela, porque Ele também dá o propósito. Eu vim aqui hoje para avivar a sua fé e te levantar do chão, mulher. Como um exército levantado, posicionado. Então nos chama nessa hora e nos dá um cheque em branco nessa noite. Pode ficar de pé.